a mais uma aula, melhor matéria do mundo, física para vocês. Tema de hoje, transformações gasosas, tudo bem? A gente vai dar uma introduçãozinha aí ao estudo de gases a partir de agora. A gente vai ver com calma item a item, tá? Hoje a gente vai entender um pouquinho o que é gás e qual gás que a gente vai estudar, tudo bem? Primeira coisa, gás é um estado da matéria, tudo bem? Estado gasoso. Você tem que lembrar então que gás, por ser um estado da matéria, a gente considera que ele é um estado onde tem moléculas no maior afastamento possível, tudo bem? Então a gente tem moléculas muito longe uma da outra, tudo bem? Então gás pra gente vai ser onde ocorre o maior afastamento das moléculas. Gás também vai ser onde tem a maior energia cinética, tudo bem? No estado gasoso é onde as moléculas possuem a maior energia cinética. Para quem não se lembra, o que é energia cinética? É aquela energia que depende da massa e da velocidade das coisas, tudo bem? Então depende da massa, das moléculas e da velocidade que ela tem, beleza? Outra coisa importante, gás também gera um caos molecular, tudo bem? Como as moléculas estão muito afastadas, tem um caos entre essas moléculas, entre o choque dessas moléculas. E a gente chama então que aqui tem maior entropia. A gente vai entender o que é entropia um pouquinho mais pra frente, nas próximas aulas, mas por enquanto só fixa isso, tudo bem? Que gás pra gente é um estado físico da matéria, na qual possui o maior afastamento, tudo bem, das moléculas, e é onde tem a maior energia cinética. Também é onde tem a maior entropia, tem caos molecular. Tranquilo? Fixou isso aí? Então a gente vai continuar nosso estudo aqui com duas coisas muito importantes. Definições de gases reais e gases ideais. Por quê? Na vida real, a gente tem gás em todo lugar, tudo bem? Aqui no ar que a gente está é um gás, tudo bem? O planeta inteiro é recoberto de gases. Só que, para física, para química, a gente não consegue estudar esse gás real, propriamente dito, com todas as suas variáveis. Então a gente adota um gás que a gente chama de ideal, para ficar mais fácil o nosso estudo. Muitas vezes a gente consegue aproximar um gás real de um gás ideal, tudo bem? E aí essa aproximação fica próxima do que seria a realidade e a gente consegue escorrer matematicamente, ou fisicamente, quimicamente sobre ele, tranquilo? Então gás real é o gás que você vai encontrar na natureza. Esse gás aqui, esse ar, com N variáveis, tudo bem? Agora o gás que a gente vai estudar, a gente aproxima, vai ser um gás ideal, tudo bem? Considerando apenas variáveis que são possíveis da gente controlar, digamos assim. Tranquilo? Primeira coisa que você tem que saber, gás ideal é um modelo hipotético, ele não existe na vida real, tudo bem? Não é o que acontece, não é o ar desse jeito, mas é um gás que a gente adota, então modelo hipotético. Outra coisa, a gente vai considerar que esse gás possui partículas pontiformes. O que era pontiforme? Para física, pontiformes são corpos no qual a gente não leva em consideração a sua dimensão, tudo bem? Então a gente vai imaginar que são micropontinhos ali que estão existindo, mas a gente não precisa saber o formato, não precisa saber a dimensão, a gente despreza isso, é por isso que a gente chama de pontiforme, tudo bem? Outra coisa importante, nesses gases ideais vão ocorrer colisões elásticas. O que é colisão elástica? É quando as partículas colidem, os corpos colidem e a energia não se perde, tudo bem? A energia não se perde. Então, os gases aqui, as moléculas gasosas vão se chocar, mas não vão perder energia. Então, é uma colisão elástica, tudo bem? Outra coisa importante, a gente pode aproximar gases reais de gases ideais, como em áreas rarefeitos. O que é isso? Onde as temperaturas estão extremamente elevadas, mas a pressão está muito baixa. A gente chama isso de ar rarefeito, tudo bem? E aí a gente aproxima que esse ar rarefeito é muito, muito próximo de um gás ideal, tá? Em situações reais. Outra coisa, a gente chama aqui que no gás ideal os átomos e as moléculas estão livres, tá? Estão livres no espaço ocupado por elas. Tranquilo? Também, não há interação de forças a distâncias. Como assim? Lembra que a gente viu que é possível que corpos que estejam longe, por exemplo, eu aqui, a minha massa está sofrendo interação de uma força peso, certo? Por quê? Forças de interação de campo, força gravitacional. No caso aqui, a gente está desconsiderando forças que agem à distância. Então, se eu tenho uma molécula aqui e uma molécula aqui, à distância elas não estão interagindo. Não existe uma força de interação entre elas. Tudo bem? Diferente, por exemplo, de como acontece com o planeta Terra e a Lua. Tem uma força de interação à distância. Lembra lá, forças gravitacionais que a gente estudou no primeiro ano. Mas existe apenas força de contato para a gente aqui em moléculas. Então a gente está considerando que um gás ideal só existe forças de contato. Não existe as forças de interação à distância, as forças de campo aqui. Tudo bem? Outra coisa importante, a gente só considera forças de contato. Então só os choques, só os contatos desordenados entre essas moléculas.
tudo bem? Vou apagar a luz aqui rapidinho, colocar como é que ficaria isso num recipiente para vocês, tá? Pronto, tudo bem? Agora que a gente já sabe o que é um gás ideal, que é aquele que a gente vai estudar em física nas transformações gasosas, a gente precisa saber como é que a gente vai estudar esse gás. A gente vai estudar em cima de 3 variáveis essenciais, tudo bem? Quais são elas? Pressão, volume e temperatura. Essas variáveis você já viu, tá? A gente viu pressão em hidrostática, tudo bem? Então é a mesma ideia lá. Como é que a gente definia pressão lá em hidrostática? Pressão era força sobre uma certa área. Então eu adotei aqui para vocês um recipiente no qual está cheio de gás, tudo bem? Então a pressão que eu faço sobre esse êmbolo aqui, tudo bem? Imagina uma seringa, tá? Estou fazendo uma força ali em cima da seringa. Então eu estou fazendo uma força aqui em cima sobre uma determinada área, tudo bem? Isso gera uma pressão, tudo bem? A gente também já viu o volume, ou seja, o volume ocupado pelo gás. Detalhe muito importante, aqui no gases ideais, a gente vai considerar sempre o volume ocupado pelo gás, tudo bem? O gás vai ocupar o volume que você der para ele. Então, por exemplo, o ar. O ar está ocupando o volume do planeta inteiro, tudo bem? Está ocupando a estratosfera, tudo bem? Agora, se a gente adota aqui, por exemplo, um recipiente fechado, esse recipiente fechado é o volume total de um gás. Eu não vou adotar o volume de cada molécula, isso pra gente vai ser desprezível, tudo bem? Porque a gente está trabalhando com gás ideal. A gente só vai considerar o volume que o gás ocupa no recipiente inteiro. Então, o volume desse gás é o volume do recipiente, ele vai ocupar o volume que você deixar ele ocupar, o que você der para ele, tudo bem? E outra variável que a gente vai estudar é a temperatura, tudo bem? Elevando ou diminuindo a temperatura, as colisões entre os gases podem aumentar ou diminuir, tudo bem? Lembra lá que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Se eu agitar muito essas moléculas, a temperatura é alta. Se eu agitar pouco essas moléculas, a temperatura é baixa, tudo bem? Detalhe muito importante. A gente vai poder adotar pressão e volume em várias unidades, tá? Dentre elas, por exemplo, Pascal, ATM. Volume também vai poder ser em litro, vai poder ser em metro cúbico, centímetro cúbico e outras unidades que eu vou trazer para vocês depois. Agora, a temperatura, não. A temperatura só vai poder ser usada pra gente na escala do Sistema Internacional. Qual é essa escala? A escala Kelvin, tudo bem? A escala Kelvin. Então, a temperatura sempre vai ter que estar em Kelvin pra gente. Obrigatório. Todos os exercícios de física daqui pra frente, quando a gente estiver trabalhando com gases, a temperatura precisa estar em Kelvin. É a mesma coisa para química, tudo bem? Você vai ver essa matéria aqui também em química, porque a gente chama que isso aqui é físico-químico. Então você está vendo aí do lado físico, mas também vai ver isso do lado químico. Você precisa se lembrar que a temperatura sempre vai estar em Kelvin. Para quem não lembra como converte, vou deixar aqui no cantinho, ó. Temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius somada a 273. A temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius somada a 273. Para ser mais preciso, seria 273,15. Mas, para facilitar nossas contas, a gente considera só 273, tudo bem? Então fica muito atento, a temperatura tem que estar em Kelvin, tranquilo? Visto aqui as 3 variáveis, como é que a gente vai relacionar isso a um gás? A gente vai estudar o gás em 2 estados. Um estado que a gente chama de inicial e um estado que pode ser um estado final, um estado intermediário. Como assim? Pense o seguinte, coloquei a quantidade de um gás aqui no recipiente, tudo bem, fechado. Ele tem uma pressão inicial, chamei de P1, tem um volume inicial, chamei de V1, e tem uma temperatura inicial, que eu chamei de T1. Imagina agora que eu forço esse símbolo para baixo, estou modificando a pressão. Pensa que eu aqueci esse gás, modifiquei a temperatura. Se eu diminuir o volume aqui ocupado, se eu diminuir aqui a altura, diminuir o volume ocupado, também modifiquei o volume. Então, inicialmente ele tinha uma pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Depois de ser aquecido, de eu forçar o êmbolo, eu modifiquei pressão, temperatura e volume. Então, as 3 variáveis podem se modificar.
Sempre vou modificar as três variáveis? Não. Tem exercício que vai modificar só a pressão, tem exercício que vai modificar a pressão e temperatura, tem exercício que vai modificar temperatura e volume, tem exercício que vai modificar só o volume. Isso depende, vai de exercício para exercício. Você pode trabalhar com as três variáveis da forma que for melhor para você. Inclusive, podendo deixar uma delas estável. Por exemplo, eu poderia ter modificado a pressão e o volume, não ter aquecido o gás e a temperatura ter ficado constante. A gente vai ver isso na próxima aula, que eu vou trazer os gráficos para vocês, tudo bem? É possível deixar as temperaturas constantes, as pressões constantes e os volumes constantes também. Mas a princípio, só lembre aqui que eu posso modificar essas três variáveis de estado. E como é que isso vai se encaixar na equação? Desse jeito aqui, ó, na equação que a gente chama de equação geral dos gases. Vai ser a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Vai ter que ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Por quê? Porque eu estou falando do mesmo gás, né? Então, se é um gás inicialmente, ele tem que ser fisicamente igual no final, tudo bem? Então, eu estou trabalhando com o mesmo gás, isso aqui gera uma equação de igualdade para mim. Tudo que eu tinha no começo tem que ser igual ao que eu tenho no final, porque a energia não se perdeu. Lembra disso? Que eu não perdi a energia aqui das moléculas, tudo bem? Lembra que são colisões elásticas. Tranquilo? A gente vai ver essa equação agora com as leis determinadas. Existem alguns cientistas que trabalharam com as variáveis sendo constantes, tá? Com temperatura constante, com volume constante, com a pressão constante. Tranquilo? Mas por hoje é isso. Só se lembra então que a gente está estudando um gás que pode ser modificado. Pressão, volume e temperatura, gerando pra gente essa equação geral dos gases, que é pressão 1, V1 dividido por T1, tudo que eu tinha no início é igual a tudo que eu tenho no final. Se você quiser decorar, existe um nomezinho para essa equação que é PVT Povotó, tudo bem? Que pode ser escrito assim, ó, PIVITI igual a POVOTO, PVT Povotó, para você lembrar, tudo bem? Então a aula foi isso, até a próxima aula.